Agora mudamos de assunto e vamos ao vivo falar com ela que é a rainha do real estate, a melhor corretora de toda a comunidade. Adquirir minha casa com ela, recomendo para você, Márcia Peçanha. Boa tarde, Márcia. Ei, Eduardo, boa tarde. Prazerzão estar aqui mais uma vez, viu? Muito obrigada. Prazer é todo meu, Márcia. Chega mais, quero te perguntar hoje o que é o FHA e quem precisa de FHA para fazer o financiamento da casa própria. Vamos lá, Eduardo. Bom, a gente tem bastante clientes, né, comprando com esse tipo de financiamento e a gente vê, assim, muitas das vezes os clientes sem saber o que realmente o FHA ele significa. Então, o FHA, gente, é para quem está comprando a propriedade pela primeira vez, não necessariamente a primeira compra, mas poderia ser, por exemplo, Eduardo, se você comprou o seu imóvel, aí você vendeu, aí você está comprando um outro imóvel, então é a sua única propriedade, você pode comprar nesse loan chamado FHA, que seria o FHA, tá, gente? Então, ele é um loan bastante flexível para compradores de primeira vez, e pela questão da entrada, de ser menos entrada, de 3,5%, e os juros também seriam juros mais, assim, vantajosos, né, para muitos clientes que estão comprando pela primeira vez, né? Então, esse aí, gente, é o significado do FHA. Agora, Eduardo, existem algumas exigências, como eu tenho andado bastante com clientes com esse financiamento, a gente vê, né, que as pessoas não estão muito bem informadas, então por isso também que eu quis trazer esse assunto aqui, que é muito importante, tá, gente? Então, se você está aí me ouvindo agora e você está com a pré-aprovação em mãos, que está escrito FHA, você precisa tomar algumas ciência de alguns itens que vocês precisam saber, então, quando for procurar a sua casa, tá, gente? Então, eu vou mencionar aqui para vocês alguns itens que são importantes, como de segurança e solidez do imóvel, tá? Então, a propriedade, ela não pode ter uma deficiência ou uma condição que venha afetar a estrutura ou a integridade do imóvel, tá? Então, isso aí é algo muito importante quando você está comprando um FHA. Então, a casa, ela precisa de coisas essenciais, tá, Eduardo? Então, o que seria essencial em um imóvel? A eletricidade. Ela tem que ter eletricidade na casa. A casa tem que ter encanamento, aquecimento tanto da casa em si, né? O aquecimento heating, que a gente chama, e também o aquecimento da água. Se não tiver aquecimento do heating na casa e da água, gente, você não consegue pegar o financiamento, tá? E se a casa também, Eduardo, for uma casa que tem um esgoto privado, que é o septic system, e se ele não estiver funcionando adequadamente, esse loan não será aprovado. O que acontece, Eduardo, é que muita gente, às vezes tem um corretor, tá? Ele não tem ciência, né, desses itens que o FHA ele condena. Então, o que acontece? Ele vai e mostra casas com esses problemas e muitas das vezes lá na frente o cliente vai descobrir que não será aprovado. Então, o cliente perde tempo, ele perde dinheiro também, porque ele vai dar entrada, ele vai dar também, vai pagar inspeção, pagar appraisal, e só de appraisal e inspeção ele vai gastar aí talvez $1.000, 1.000 e alguma coisa, então que será um dinheiro gasto e que não retornará para ele mais. Sem dizer o tempo, né, Eduardo, que é muito precioso pra gente aqui. Então, alguns itens a mais, gente, que eu também gostaria de mencionar para vocês, seria, por exemplo, todos os quartos, eles precisam de ter acesso para fora. Então, todo quarto, logicamente, não precisa ter uma porta, mas tem que ter janelas, tá? Janelas que abrem e fecham adequadamente, tá? Outro detalhe importante, Eduardo, é o telhado. O telhado, ele não pode ser muito velho, porque o appraiser, quando ele for no imóvel, ele vai averiguar se o telhado da casa ele é novo ou se ele é velho, tá? Se tiver vazamento, piorou. Aí que você não compra, não fecha no imóvel de forma alguma, tá? Então, o que acontece? Outro detalhe importante, tinta descascando. Tem gente que fala assim, Márcia, mas que bobagem, tinta descascando dentro e fora da casa. Mesmo se for no shed também, tem problema? Tem problema, tá? Então, existem, claro, tricks que a gente usa, que eu vou mencionar para vocês aqui no final, que a gente pode fazer para que vocês, então, se qualifiquem para esse tipo de itens que talvez que seja mais leve, né, vamos dizer assim. Então, a tinta descascando dentro de casa, fora da casa, é um problema sério para o FHA. A casa tem que ter fogão, Eduardo, tá? Então, uma casa que você comprar e não tiver appliances lá dentro, principalmente o fogão, o banco não vai te financiar, tá?
Os fios elétricos abertos ou pendurados não podem também. Janelas com vidros quebrados não podem. E também porta de garagem que não abre e fecha. Então, tudo que for cosmético, passa. Aquilo que não for cosmético, que for algo assim, problema estrutural na casa. Tem muitas vezes também que o basement entra água, tá, Eduardo? Quando o basement entra água, normalmente o FHA, ele dá pau, ele não deixa o cliente prosseguir com a compra, tá? Então, gente, esses aqui são alguns dos itens, então, problemas no imóvel que você pode averiguar, quando você for ver o imóvel, você pode ver se tem ou se não tem. Porque às vezes nas fotos você não vê muita coisa, né, Eduardo? Mas quando você vai lá, você vai poder notar esses itens para você, então, não perder seu tempo, né, Eduardo? Que eu acho que é muito importante, valioso pra gente aqui hoje, né? Olha, tem uma pergunta aqui. Eu mesmo fiz esse financiamento FHA, me ajudou muito por ser minha primeira casa. A Márcia também me indicou muito, comprei minha casa com ela. O Jefferson Andrade está perguntando se esse tipo de financiamento tem em todo o território americano, até Porto Rico. Você sabe dizer, Márcia? Olha, em Porto Rico eu não sei me te dizer, mas em todos os Estados Unidos tem, tá? Todos os Estados Unidos temos sim. Inclusive eu quero mencionar também algo muito importante também, Eduardo, que seria, no caso, o limite do FHA, o guideline que existe de limite de valores em cada county. Então, vamos dizer, se você está querendo comprar no Middlesex County, tá? Então, Middlesex County é Framingham, não, Milford não, desculpa. É Framingham, vamos dizer que Newton, Ashland seria também. Então, quer dizer, essas cidades, por exemplo, o limite, tá? No Middlesex County, numa single family, ele é 862.500. Isso atual, puxei hoje, tá, Eduardo? Agora, vamos lá. Lá em Worcester, vamos dizer que no Worcester County, tá? Worcester County seria toda Milford, Worcester, né, Paxton, toda essa área dali. Você tem já o single family, o limite dele máximo é 498,257, tá? Então é bem menor do que Middlesex County. Então, Eduardo, essa regrinha aqui é muito importante quando você vai ver o imóvel, porque muitos pensam assim: eu tô aprovada na FHA para comprar uma casa de 800 mil, mas eu vou comprar no Worcester County. Você não vai poder comprar a casa de 800 mil lá. Você vai poder comprar a casa de 498,257 na aprovação do FHA, a não ser que você tenha a diferença. Então, se você quer comprar a casa de 800 mil, você pode até comprar. Mas a sua aprovação, o limite dela, no FHA seria 498,257. Então, você teria que trazer toda a diferença para dar de entrada para você, então, se qualificar no FHA para o Worcester County, tá? Então, olha que interessante, Eduardo. Então, é uma regrinha chata, muito chata, Eduardo. Eu concordo com todos os clientes que me falam isso. Mas é para isso que vocês trabalham com profissionais que sabem, né, de toda a burocracia de financiamento, de compra de imóveis. Porque, Eduardo, o que acontece? Muitos não sabem. Então, os compradores não saber é uma coisa. Agora, o corretor não saber, Eduardo, aí para mim é bem critical, sabe? Bem difícil, porque como você vai orientar um cliente se você não sabe, né, desses guidelines, né, Eduardo? Verdade, a área dele, tem que saber. Olha, se você está pensando em fazer de 2024 o ano da compra da casa própria, vai logo no melhor, hein? A Elaine Soares está dizendo parabéns para Márcia, ótima informação, é desse jeito. O telefone 508-509-5996. Márcia, nosso tempo está estourando aqui, mas eu quero te perguntar uma coisa. Quem tá precisando vender a casa, você faz open house também para vender? Faço, Eduardo, faço sim. Então, pensando em vender o seu imóvel, gente, procure aqueles que sabem fazer, né, Eduardo? E que tem experiência no mercado. Porque, por exemplo, isso aqui mesmo que eu mencionei hoje, gente, é algo que pode prejudicar tanto o seller, o vendedor do imóvel, como o comprador. Então, quer dizer, você trabalhar com um seller que sabe o que está fazendo, né? Um corretor que sabe o que está fazendo, e também um corretor que sabe o que está fazendo com o comprador, gente, isso aqui é primordial na compra e na venda de qualquer imóvel aqui nos Estados Unidos. Estão precisando do meu trabalho, eu tô aqui, 508-509-5996. E eu agradeço, Eduardo, essa menina aí, a Elaine, que você falou, né? Que mencionou aí, nessas palavras lindas dela. Muito obrigada aí, um forte abraço a todos vocês. A Elaine tá dizendo, nós tivemos essa questão com a pintura ruim e teve que pintar novamente para sermos aprovados. Quer dizer, a Márcia sabe de tudo e um pouquinho mais.
Obrigado. Esse aí, Eduardo, é o trick que eu mencionei também, tá? O comprador até pode fazer, mas aí seria coisa que teria que ser averiguado com o dono do imóvel, é quando o corretor entra para poder tentar dar um jeito, né? Tá bom? Com tá certeza. Bom? Obrigado. Me informa quando vai ser a própria live que a gente vai publicar lá. Tá bom, minha amiga? Tá bom, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos vocês, viu, gente? Boa tarde. O telefone dela é 508-509-5996. Você